Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual o reflexo em nossas vidas quando não conhecemos ao nosso Deus, quando não conhecemos o Pai e a sua vontade? Isso é decorrente e leva-nos a um processo de não crescer, de não amadurecer e de não amadurecer na fé, ou seja, do crermos nas promessas de Deus. Pois nós sabemos que a fé não depende daquilo que vemos, mas de confiarmos nas palavras daquilo que foi proferido pelo nosso Senhor. A gente precisa amadurecer, e quando nós não amadurecemos, nós não expressamos o conhecimento de Deus, e nós não conhecendo a Deus, nós não amadurecemos. Não amadurecendo, nós não crescemos na fé, e não crescemos na fé porque nós não conhecemos a Deus. A gente precisa crescer e amadurecer. E a única maneira de crescer na fé é conhecendo o Senhor. E a maneira de conhecer o Senhor é por meio da sua palavra. Jesus, ensinando os discípulos, fala lá em Mateus 17, 20 e 21, naquela questão de expulsar o demônio que os discípulos não estavam conseguindo. E ele diz assim: ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, o que a gente precisa entender é que no realizar e no cumprir da vontade de Deus neste mundo, nós dependemos da fé. Fé que traduz o conhecimento de Deus, que traduz uma maneira de viver que revela Deus ao mundo. Não é uma questão de milagre somente, não é uma questão de poder trazer um alívio para as pessoas, mas é entendermos que a fé precisa, para que a gente cresça, para que a gente amadureça na fé, nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecemos o Senhor por meio das Escrituras, pois as Escrituras nos conduzem, através das nossas experiências, da maneira de viver, a olharmos tudo segundo uma perspectiva espiritual que Deus nos chama para viver. Nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para o reino do seu Filho, de maneira que a gente viva neste mundo como um filho de Deus, expressando, revelando a natureza de Deus, andando neste mundo não segundo a forma de pensar deste mundo, mas andando como um filho, revelando e expressando a glória de Deus por meio de nossas ações. Mas a gente só faz isso e somente realizamos a obra de Deus por fé. E para termos fé, para amadurecermos na fé, que é algo que provém de Deus, porque são as promessas de Deus. Depende de conhecermos a palavra. Conhecimento da palavra nos conduz a um processo de conhecermos o Pai, para que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o seu reino neste mundo. Não existe outra maneira. Nós, quando não amadurecemos na fé, ou seja, quando nós não conhecemos as promessas, quando não conhecemos o que Deus fala sobre nós e sobre sua vontade, nós viveremos como religiosos ou segundo a maneira que nós pensamos e entendemos, que nem sempre ou na maioria das vezes não traduz em nada a vontade de Deus. Conhecer Deus, conhecer sua vontade, conhecer seu querer, é o que Ele nos chama. A gente precisa crescer, precisa amadurecer, precisa glorificar o Senhor. A gente precisa viver a plena vontade de Deus neste mundo. E a única maneira é conhecendo o nosso Deus, para que a gente cresça e amadureça na fé e viva fazendo as obras que Ele nos chamou para fazer, inclusive, se for necessário, transportar um monte, como Jesus disse. E para isso não precisa de muita fé, do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para fazermos isso. Que a gente entenda, que a gente compreenda e que a gente possa buscar de todo o coração o conhecimento do Senhor e a compreensão da sua vontade para vivermos o reino de Deus neste mundo, expressando Cristo. E quando expressamos Cristo, revelamos o Pai, apresentamos o Pai às pessoas. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.